Se você pensa que já ouviu falar de coisas assustadoras, então espere até conhecer os mistérios do último livro da Bíblia, cara. Criaturas com rostos humanos e caudas de escorpião, cara. Estrelas que caem do céu e envenenam as águas. Catástrofes que abalam, cara, o Sol, a Lua e até a própria Terra, cara. Também tem um número que até hoje aterroriza a humanidade, cara. 666. Galera, essas não são histórias de terror inventada, entende? São profecias registradas, cara, há quase 2000 anos atrás, anunciando, cara, o fim de tudo que conhecemos, entende? E aí, galera, hoje você vai descobrir os mistérios mais assustadores do Apocalipse, cara. E eu garanto, depois desse vídeo você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma, cara. Galera, se no episódio anterior a gente falou da promessa da volta de Jesus, hoje a gente vai mergulhar então no livro mais misterioso e enigmático da Bíblia, o Apocalipse, cara. Escrito por João, que foi exilado na ilha de Patmos. Esse livro, galera, é uma sequência de visões cheias de símbolos, cara, revelando o fim dos tempos e o destino final da humanidade, cara. Galera, prepare-se porque as profecias que você vai ouvir agora são tão intensas que já inspiraram até filmes, lendas, estudos científicos, cara, e também até teorias da conspiração. Galera, para entender o Apocalipse, a gente precisa voltar no tempo, há quase 2000 anos atrás, entende? O cenário, galera, era pesado, cara. Os cristãos estavam sendo perseguidos nessa época pelo Império Romano, entende? E o apóstolo João, cara, um dos últimos discípulos de Cristo, foi exilado na ilha de Patmos. E foi lá, galera, isolado e sozinho, que João teve uma visão, cara, que mudaria a história. E ele conta, cara, que ele ouviu uma voz muito forte, como se fosse sons de trombetas, entende? E ele viu ninguém menos que Jesus Cristo em glória, entende? Galera, imagina isso, cara. Um homem preso, uma ilha deserta e de repente, cara, ele vê o céu se abrir diante dele. E é nessa experiência, galera, que nasce então o livro do Apocalipse. E galera, o mais curioso é que esse livro começa com uma promessa muito rara. Bem-aventurados aquele que lê e que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escrita. É como se Deus estivesse dizendo: ei, presta atenção, porque isso aqui é muito importante para você. Galera, tudo é contado em símbolos, cara, números misteriosos e também imagens cheias de significado, cara. Nada nesse livro é por acaso, entende? Agora, galera, um dos momentos mais icônicos desse livro é então a abertura dos 7 selos. E quando o 4º selo ali é rompido, aparecem eles, cara, os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro, galera, vem montado num cavalo branco, cara, e muitos acreditam que esse cavalo branco representa, galera, a conquista ou até um falso messias, entende? O segundo cavaleiro, cara, vem num cavalo vermelho. Ele traz guerra e destruição, mano. O terceiro, cara, vem montado num cavalo preto. Ele simboliza fome e crise econômica mundial, cara. Doideira, né? E o 4º, galera, esse é assustador, cara. Um cavalo amarelo. Ele vem trazendo a morte, cara. Um inferno logo atrás dele, mano. E, galera, sabe o que arrepia, cara? Se você parar pra pensar, esses cavaleiros parecem ecoar, cara, o que a gente já vive hoje, entende? Guerra sem fim, fome em várias partes do mundo, pandemias, crises, parece que tá acontecendo hoje, mano. Galera, é como se João tivesse assistido um trailer da história da humanidade antes mesmo dela acontecer, cara. E isso, galera, levaria até a uma pergunta, entende? Será se os cavaleiros já cavalgaram ou eles ainda estão por vir? E galera, e agora chegamos a uma das profecias mais faladas da Bíblia, a então famosa marca da besta, cara. E o texto diz, galera, a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, cara, será dado a uma marca na mão ou na testa do camarada, entende? E ninguém poderá comprar e nem vender, cara, a não ser aquele que tiver essa marca na mão direita, entende? O nome da besta ou o número do seu nome é 666. E galera, isso sempre gerou teorias, cara, de arrepiar, entende? Durante séculos, cara, muita gente achava que isso, cara, era uma metáfora, entende? Mas hoje,
hoje, galera, com a tecnologia super avançada, tem gente que acredita que essa profecia pode estar então mais próxima do que nunca, sacou? Implantes, cara, chips de pagamento, tecnologias, inteligência artificial, sistemas de vigilância global. E João, cara, descreveu tudo isso com palavras de 2000 anos atrás. É louco pensar nisso, né? Galera, se existe uma marca, existe alguém por trás dela. A Bíblia fala sobre um líder mundial, cara, que vai enganar nações inteiras. O anticristo, cara. E ele não vai aparecer como um vilão. Pelo contrário, o cara vai ser carismático. Todo mundo vai gostar do cara. Vai ser inteligente. Um cara que promete a paz, entende? Galera, essa paz é só uma cortina de fumaça, cara. E Daniel já tinha falado sobre ele. E Paulo também, cara. E João escreveu sobre ele, entende? João descreve, cara, uma fera com autoridade sobre a terra, sacou? Será que esse personagem já está entre nós? Será que alguém já está sendo preparado para esse papel, cara? Galera, outra parte marcante de Apocalipse são os sinais no céu, entende? Estrelas caindo, sol escurecendo, a lua, cara, ficando vermelha como sangue. Que doideira, né? Hoje, a ciência explica eclipse, chuvas de meteoros e até vulcões, cara. Só que João viu isso como uma sequência de evento que antecede o fim dos tempos, cara. E galera, olha que interessante. Em várias culturas antigas, esses fenômenos sempre foram sinais de mudança, entende? E se João não tivesse apenas descrevendo metáforas, cara, mas sim uma visão real do que vai acontecer, cara. Mas galera, nada é mais intenso que o juízo final, mano. João fala, cara, de um grande trono branco, diante do qual, cara, todos os mortos ressuscitam. Livros são abertos nesse dia e cada pessoa é julgada de acordo com as suas obras, entende? Galera, imagina isso, cara. Todos os segredos revelados, todas as histórias reveladas diante do Criador, cara. Galera, aqueles que não têm seus nomes no livro da vida, esses são lançados fora da presença de Deus, entende? Pesado, né? Mas ao mesmo tempo, galera, é um aviso. Ainda há tempo, cara, de escolher de que lado você quer estar, entende? Galera, depois de tantos caos, cara, o Apocalipse revela uma promessa incrível. Um novo céu e uma nova terra, cara. Olha que legal, né? João descreve, galera, a Nova Jerusalém, uma cidade celestial que desce do céu, cara, brilhando como cristal, com ruas de ouro, portas feitas de pérolas gigantes. Já parou pra pensar isso, cara? E a presença de Deus iluminando tudo, cara. Olha que da hora, né? É sensacional isso. E lá, cara, não vai existir morte, nem dor, nem sofrimento, entende? E galera, depois de ouvir tudo isso, ainda fica uma pergunta no ar. Será que já estamos vivendo os últimos dias, cara? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, entende? Mas ela também diz que os sinais seriam claros, cara. E os sinais estão aí, cara, diante de nós, entende? Então, galera, o Apocalipse não é sobre apenas destruição, é sobre escolhas. Mas, galera, também tem uma coisa que você precisa saber, cara. Antes que tudo isso aconteça, existe um grupo especial que vai ser protegido. No próximo vídeo a gente vai falar então sobre os selados, cara. Os escolhidos para sobreviver ao fim. E quem são esses escolhidos, cara? Por que apenas 144 mil vão receber o selo de Deus? Se você acha que esse vídeo foi intenso, espera só para você ver o próximo, cara.